estudo. Ou seja, e juntando então as duas palavras, escatologia, a fusão dessas duas palavras vai então significar estudo das últimas coisas ou dos últimos dias. Então, resumindo, então, o que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, dos últimos acontecimentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que nós falamos escatologia bíblica? Porque nós vamos estar estudando sobre o futuro da igreja. Porque nós temos um futuro. Aonde é o nosso futuro? Nosso futuro é no céu. Então, a Bíblia também nos mostra o nosso futuro. Então, aqui nós já entendemos porque nós falamos escatologia bíblica, porque o futuro da igreja, o nosso futuro, está baseado na Bíblia Sagrada. Por quê? Se você for ver os agoreiros, os feiticeiros, os videntes, eles também prevêem o futuro. Então, o futuro da igreja, ela está baseado na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos o texto áureo da Bíblia, lá em João capítulo 3, versículo 16, ali vai falar sobre algo do passado, presente e o futuro. Quer ver só? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, está na prerrogativa do passado, mas sabemos que Deus ainda continua nos amando. Ele nos ama, mas amou está na prerrogativa do passado, porque Deus amou para todo aquele que nele crê, presente, para aquele que crê hoje, para aquele que acredita no Senhor. Nesse presente, ele vai ter um futuro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Futuro. Então nós vemos aí passado, presente e o futuro em João capítulo 3, versículo 16. Dentro da filosofia dos homens, ele procura querer saber acerca do homem, né? Eles procuram saber, primeiro, quem sou, de onde vim, onde estou e para onde vou. Ou seja, essas perguntas também precisam estar pautadas em nossa vida. Eu preciso saber quem sou eu, de onde eu vim, onde estou e para onde eu vou, né? É isso que nós precisamos saber. Vinda do Senhor Jesus, ela está mais de 318 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, somente 50 vezes é mencionado. E aí, queridos, é uma das maiores promessas do Senhor para buscar a sua igreja. Então nós vamos estar tratando primeiro sobre o arrebatamento, que são 9 temas. Segundo, sobre o tribunal de Cristo. Terceiro, bodas do Cordeiro. Depois, tribulação, vinda de Cristo em glória, julgamento das nações, o milênio, juízo final e estado eterno. Esses 9 assuntos dentro da teologia sistemática. E a nossa teologia, ela é dispensacionalista. Então, quando você ouvir essa palavra, teologia dispensacionalista, você vai entender que nós respeitamos todas as dispensações que vai sendo passado. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio.
nós estamos vivendo esta dispensação. Então vejamos, queridos, nós vamos ver aí na apostila que a palavra arrebatamento, nós vamos ver essa palavra arrebatamento. Muito bem, mas antes disso, nós sabemos, queridos, que Jesus, ele já veio aqui na terra. Jesus já veio aqui na terra. Ele já veio uma vez para morrer pelo meu e os seus pecados. Mas existe, como eu já falei, a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. E a partir dessa segunda vinda do Senhor Jesus, que se dará em duas fases, que nós vamos estar entendendo. Mas, primeiro, Jesus, ele veio para o que era seu, para os judeus. João capítulo 1, mas os seus não receberam. E lá na cruz, lá em João capítulo 19, versículo 30, ele diz assim: está consumado. Essa palavra está consumado quer dizer está completo, ou seja, é uma obra feita, é uma obra realizada pela minha sua vida. No grego é tetelestai, ou seja, está consumado, dívida quitada pela minha sua vida. Então, essa foi a primeira vez que Jesus ele veio à terra. Depois ele vai vir para arrebatar a igreja do Senhor. Todos os santos, tanto do Antigo Testamento e juntando-se aos santos do Novo Testamento, é chamado de o arrebatamento geral. Por quê? Jesus vai vir para arrebatar todos, tanto os justos do Antigo Testamento e tanto também os justos do Novo Testamento. Então, primeiro, Jesus, ele veio, depois, ele vai vir para os que são seus, né? Para levar a igreja, e no final da grande tribulação, ele vai vir com a igreja, né? Então, primeiro, ele vai vir para a igreja, depois ele vai vir com a igreja, na segunda fase da sua vida. Então, repito aqui para que vocês venham entender. Primeiro, ele vai vir para a igreja, que é no arrebatamento, depois ele vai vir com a igreja, ou seja, toda a igreja que já foi arrebatada vai vir na segunda vinda com Cristo Jesus. Então, isso é importante para nós entendermos. Então, arrebatamento, essa palavra, você não vai ver ela no grego e nem no hebraico. Essa palavra arrebatamento vem do latim rapidus, que significa o quê? É o raptare, que significa tirar com força ou violência alguém que está em perigo, ou seja, transportar de um lugar para outro. E é isso, queridos, que Jesus ele vai fazer com a sua igreja, para aqueles que ficarem até a vinda do Senhor Jesus, eles vão passar pelo arrebatamento, ou seja, ele vai ser tomado, ele vai ser transportado de um lugar para outro, de um lugar de trevas para um lugar de luz, para um lugar melhor. Quem crê nessa palavra nessa noite? Glorifica. Ou seja, isso que significa arrebatamento é transportar, tirar com força ou violência alguém que está em perigo, porque depois aqui vai ser somente a grande tribulação, mas Jesus ele vai livrar os seus. Por quê?
na abertura da apostila, vai dizer que Jesus, ele nos livra da ira futura. Ele nos livra da ira futura. Então, essa vinda do Senhor Jesus é chamado de o quê? De parousia no grego. O que é a parousia? Os gregos usam essa palavra para quê? Para mostrar a importância do sentido dessa palavra. Por quê? Os gregos, os príncipes, os reis, quando eles iam visitar uma cidade, os seus súditos precisavam estar acompanhando, abrindo o caminho. E aquele povo da cidade precisaria estar preparado. Tudo tinha que estar organizado para que nada desse errado, para que tudo corresse bem, para a visita desse rei, para a chegada desse rei. Então nós estamos aqui como súdito desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então aqui nós estamos aguardando, aqui nós estamos anelando para que nada dê errado, para que tudo esteja pronto, preparado para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Então essa é a parousia. Ele vai vir, mas ele não vai ficar, porque vai vir até os ares. E a Bíblia vai dizer, acompanha para mim aí, como que vai ser esta vinda do Senhor Jesus. Abra para mim aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Quem encontrou já pode ler? Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. O que Paulo está dizendo aí? Que como que será a vinda do Senhor Jesus? Vai ser no que? No abrir, fechar de Olhos. Ou seja, essa palavra no momento quer dizer, é os átomos, é as pequenas partículas, não dá para você contar, não dá para você cronometrar. Porque algumas Bíblias vão traduzir como não abrir e fechar o olho, mas algumas vai traduzir como piscar de olhos. Ou seja, enquanto eu estou falando com você, você já está piscando o olho. Só para os irmãos terem uma ideia, em 1 minuto você pisca aproximadamente 20 vezes. Então, em 1 segundo é 20 milésimos. 20 milésimos significa que é o quê? É menos que 1 segundo. Ou seja, você vai piscar o olho. A vinda do Senhor vai ser então num piscar de olhos. Porque quando se abre o olho, você abre e fecha a hora que você quiser. Se você quiser ficar 10 segundos fechado, você fecha. Mas piscar não, você pisca e às vezes sem perceber. Ou seja, menos que 1 segundo vai ser a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Não vai dar Glória a tempo Deus. pagar aquele irmão que está devendo, não vai dar tempo reconciliar com alguém, quem sabe que está em outra cidade, ou pedir perdão, não vai dar tempo o filho chegar até a mãe e pedir perdão, ou o filho pedir perdão para o pai, ou o esposo para a esposa, não vai dar tempo. Por quê? Porque vai ser um piscar de olho, ou seja, é menos. Glória a Deus. Aleluia. É o raptar da igreja. Assim será a vida do Senhor Jesus. Quando você pisca o olho, você está, além de estar lubrificando o olho, você está purificando o olho, você está piscando, fechando, você vê trevas, mas quando se abre, você tem uma outra visão. Ou seja, enquanto a igreja pisca o olho,
ela vai sair dessa terra, ele vai sair desse cenário e vai ser levada para outro lugar, um cenário de glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando você pisca o olho, você está soltando lágrimas. Só que quando a igreja piscar, é um piscar de olho, chega lá no céu, é o Senhor Jesus que vai enxugar todas as lágrimas. Apocalipse 21:4. E ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Aleluia. Assim vai ser a vinda do Senhor, que também nós chamamos de, como diz Filipenses 1:10, o apóstolo Paulo fala sobre o dia de Cristo. É chamado de o dia de Cristo. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 10. E aí, essa vinda do Senhor Jesus será, e essa segunda vinda, como eu disse uma vez, essa segunda vinda será em duas fases. A primeira fase é chamada de o dia de Cristo. Nós temos mais referências bíblicas que falam que é o dia de Cristo. A segunda fase é equivalente do grego, quer dizer, manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. Essa segunda fase é chamada de vinda em glória. E também é chamado de o dia do Senhor, né? Apocalipse 1:7, nesta vinda, eis que todo olho o verá. Agora, no arrebatamento da igreja, como eu já disse, vai ser em menos que um segundo. Quando você piscar, Glória a Deus. alguém que ficar piscar, a pessoa já não está perto dela, ou seja, ela vai saber que ela não está, notar a sua ausência, mas a igreja vai ser arrebatada nos lábios, ela vai sentir a falta, mas vai ser em menos que um segundo. Quando você menos perceber, ou a pessoa que ficar menos percebendo, a pessoa que estava perto dela, aquele que está dirigindo o avião, e alguns países, por eles crerem no arrebatamento da igreja, em alguns países já estão colocando pilotos de avião, quando é crente, já estão colocando dois, o outro para ajudar, porque sabem que a qualquer momento o Senhor vai arrebatar o Glória a Deus. Aleluia. e o outro vai continuar. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender. Nós vamos aqui destacar, queridos, sabemos que há outras correntes, pelo menos 3 correntes de interpretação. Existem os pós-tribulacionistas. Eles se fundamentam em Mateus 24, 29 e 30. Esses acreditam que Jesus vai arrebatar a sua igreja após a grande tribulação. Existe também os midi-tribulacionistas, quer dizer, o meio, né? Midi-tribulacionista, que acredita e fundamenta lá em Apocalipse 11, do 15 ao 19, que ali já está no meio da grande tribulação, aonde aquelas testemunhas elevadas, né? E nós vemos que existe pré-tribulacionista, que essa é a nossa corrente de interpretação, e nós vamos entender o porquê. Está fundamentada e baseada em 1 Tessalonicenses 1:10. Quem puder ler para mim, e depois outro abre em Apocalipse 3, no versículo 10. Quem puder, abre para mim 1 Tessalonicenses 1:10. Outro Apocalipse 3:10. Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira. Então, o que é isso que está dizendo? Que Jesus, ele livra a igreja da ira futura. Aleluia. E a grande tribulação é o quê? É o derramar da ira de Deus. Não estou falando das tribulações que nós passamos aqui, uma luta. Eu estou falando da grande tribulação, que será um período de 7 anos, que Jesus livra da ira futura, porque é o cálice da
da ira de Deus sendo derramada. Deus vai permitir isso com a sua igreja e com o seu povo. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Jesus, Ele nos livra da ira futura derramada, da ira de Deus. Não estou dizendo que nós não vamos experimentar um princípio de dores, mas eu estou me referindo à grande tribulação, de derramar da ira de Deus. Apocalipse 3:10. Aqui nós já entendemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Lê para nós. Pode ler. Visto que você guardou a minha palavra, exortação, perseverança, eu também guardarei da hora da provação. Ele está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Ou seja, e aí, queridos, alguns interpretam dizendo então, é essa tentação e as tribulação, mas só que não é, porque ele está falando da tentação ou da tribulação que atinge sobre todo mundo, ou seja, fala de algo mundial, que vai atingir todo mundo. Não é uma tribulação em uma cidade ou em um país, é mundial, a tribulação vai ser isso. Tudo. Aí está dizendo em Apocalipse 3:10 para essa igreja, guardado da, não é isso? Da tentação. Guardado da significa guardado fora. Eu vou explicar algo para os irmãos entenderem. Fabrício, ele foi livrado do acidente. Fabrício, ele foi livrado do acidente. Ou seja, ele não experimentou. Agora, se eu falar, Fabrício, ele foi livrado do acidente. E aí, ele experimentou o acidente. Ou seja, quando se fala guardado da tentação, é guardado fora. Agora, guardado na tentação, é guardado, é dentro dela. Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós juntamente fazer. Então, nossa posição, queridos, nós, algumas posições, nós temos na linha pré-tribulacionista e pré-milenista. Existe os amilenistas. Pré-milenista quer dizer antes do milênio. Essa é a nossa posição. Queridos, quando nós olhamos então sobre a vinda do Senhor, o Senhor Jesus falou que esta vinda seria marcada com alguns sinais que nós destacamos aí. Existem sinais da vinda do Senhor Jesus, que antecede a volta do Senhor Jesus. O primeiro sinal que é destacado lá em Mateus capítulo 24, versículo 45, que é o chamado de falsos cristos. Falsos cristos. Quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia Sagrada, já na época de Jesus, já existiam os falsos cristos. Por quê? Quando Jesus, ele ressuscitou, e houve-se alguém que presenciou aquele milagre, e alguém diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele sabia que existia outros falsos cristos também. Não é de se assustar, queridos, que no decorrer da nossa caminhada, da história da igreja, já se levantou pessoas se dizendo seu Cristo. Houve um José Luiz, da igreja Crescendo Graça, falso Cristo, ele dizia que pagou o preço pelo pecado e que ele não atinge mais, fica somente na mente das pessoas. Isso é uma grande heresia. Está dizendo que Jesus pagou, ele está dizendo que pagou os preços e o pecado não atinge mais a pessoa, porque isso está somente na mente.
E levantou-se outras pessoas, quase que recentemente, levantou-se um tal do Henri Cristo, né, aqui do lado do Paraná, eles são bem conhecidos, né, que se diz ser o Cristo. Esses são os falsos cristos que foi profetizado pelo Senhor Jesus, que são cristos falsos. Outros sinais, queridos, que o Senhor Jesus ele diz também lá no Evangelho de Mateus, que são terremotos. Terremotos em vários lugares. Não é que assustar o número de terremotos que nós estamos presenciando. Por exemplo, no século XX subiu para 100 por ano. De 1970 a 1979 houve 1.553 tremores. Na escala Richter, a tendência é sempre aumentar esse número. A cada vez vai aumentando. E existem aqueles terremotos que são invisíveis, imperceptíveis, que as pessoas não conseguem ver. Então, esse é um dos sinais que vocês vêem na televisão sempre falando, que é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Ou que nós vimos aí, que está destacado aí, queridos, que é a chamada de apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, 1 Timóteo 4 e 2. Ou seja, o que é apostasia? Apostasia é um desvio da fé. Essa palavra apostasia significa um desvio da fé, um desvio da verdade. Não é alguém que nunca aceitou a fé ou se aderiu ao Evangelho. Não. Apostasia é alguém que já levantou a sua mão, aceitou a Cristo Jesus, foi batizado em águas, recebeu os dons do Senhor, experimentou o poder do Senhor sobrenatural e se desviou da fé, um abandono da fé. E também a apostasia está associada a uma rebelião, né? A rebelião está associada, né? A apostasia está associada a uma rebelião ou uma revolta, pode ser uma mudança de igreja ou de religião, ou seja, é uma revolta. Isso é a chamada de apostasia. E é, queridos, um dos sinais da volta do Senhor Jesus. E, segundo o que nós vimos em Tessalonicenses, a volta do Senhor Jesus, queridos, ela vai ser marcada, ela vai preceder uma grande apostasia. Porque alguns, queridos, estão achando que antes da volta do Senhor Jesus, Ele vai fazer grandes coisas, Ele vai derramar um novo Pentecoste. Queridos, como que Deus vai derramar um Pentecoste no meio de um povo, como foi pregado aqui domingo, Fabrício, no meio de um povo que não está orando, que não está buscando, que entrou pelo caminho do secularismo? O que é o secularismo espiritual? Que não busca mais as coisas de Deus, é os cultos ao corpo, é as academias, é o trabalho dia e noite, é o secularismo, né? Como que Deus vai derramar um grande avivamento? Então, quando nós vamos ver que Tessalonicenses, a vinda do Senhor é precedida por uma grande apostasia, desvio da fé, abandono da fé. Sinais, eu coloquei aí, sinais do céu. Abra para mim aí, Lucas 21, versículo 11, fazendo favor, quem puder ler para nós. Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas
e grandes sinais do céu. Então veja, coisas espantosas, terremotos, já vimos falar, e grande sinal do céu. Não significa que é no céu, porque muito fica caçando sinal do céu, né? Está falando que é sinal do céu, não está falando que é no céu, né? Sinais do céu. Por isso que isso aqui é aí, sinais do céu, não significa no céu. E também, queridos, outro sinal da volta do Senhor Jesus é fome. E o número de fome, queridos, é assustador. Eu estava vendo esses dias sobre o desperdício de comida, número de pessoas que passam fome e o desperdício de comida. Só para vocês terem uma ideia, o que é desperdiçado de comida é o que daria para alimentar todos que estão passando fome. Esse número crescendo a cada dia, fome. Sempre tem alguém morrendo de fome, principalmente em outros países, como a África, outros países, né? Outro sinal da volta do Senhor Jesus: pestes e epidemias. Lucas 21, 11, Mateus 24, 7. Então, queridos, é só você ver o que aconteceu em 2019. Mas os irmãos acham que foi somente em 2019? Que é verdade. De 1850 a 1950, 1 milhão de pessoas morreu de tuberculose. Houve-se já tempo da gripe suína, gripe das aves, muitas pessoas morreram, né? Peste espanhola e tantas outras coisas, pragas, peste, vírus ebola, postou pega, e quantas outras pragas. Tudo isso que foi sinais da vinda do Senhor, endemia, epidemia. A endemia é mais local, né? AIDS, doenças incuráveis. Epidemia já se espalha pela cidade. Agora, a pandemia já é mundial. Nós vemos aí o que nós tivemos recentemente, em 2019, e aberturas, foi uma pandemia, porque foi algo mundial, atingiu todos os lugares. Não vou dizer com a mesma intensidade, mas chegou em todos os lugares. Japão, Estados Unidos, Irlanda, Brasil. Não tinha como quem está em São Paulo correr para Epitácio, porque aqui tinha também. Ou quem está em Epitácio correr para São Paulo, porque lá estava o Covid também. Ou seja, foi uma peste, né? Foi uma peste que foi passando as pessoas. E aí, nós vemos outro sinal: iniquidade que resulta em falta de amor de muitos. Quem puder abrir para mim, Mateus 24, versículo 12, fazendo favor. Mateus capítulo 24, versículo 12, que é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Se você multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará. Veja só. Esse, algumas Bíblias vão traduzir por o amor de quase todos se esfriará. Hoje, muitas pessoas já não querem confiar, né? Já não querem confiar nas pessoas, já não querem ser hospitaleiros. Já é exatamente por causa do esfriamento de amor. Muitas pessoas passando com bonzinho, com boas intenções, e às vezes você vai ver, não é aquilo. Então, o amor de muitos vai esfriando nesse sentido. Veja que o amor esfriando é por se multiplicar a iniquidade.
iniquidade. Como alguns dizem, vamos chegar a uma época em que a maldade é tanta que as pessoas vai ter vergonha de ser honesto. Pela maldade ser tão generalizada. É difícil, mas o amor se ama é por causa da iniquidade, porque ele diz: por se multiplicar a iniquidade, então o amor de muitos esfriará. Né? E aí nós vimos aí uma referência, Daniel 12, versículo 4, quem puder ler para nós também, Daniel capítulo 12, versículo 4, que é o avanço da ciência. O avanço da ciência. Como que a ciência tem avançado, e foi profetizado por Daniel, está vendo no capítulo 24, é um complemento de algumas profecias de Daniel. Daniel 12, 4, quem puder ler para nós? Perdoa, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Veja, queridos, como que a ciência ela tem aumentado, vamos dizer, do tempo do século XIX para cá. A partir da 17 já começou. Por exemplo, antigamente era lamparina movida a óleo, né? E a eletricidade surgiu em 1752 através de o quê? Benjamin Franklin, sortando pipa ali nos Estados Unidos. Ele descobriu através dos raios que o choque positivo e negativo. Um século depois, Thomas Edison descobriu a lâmpada. É um avanço já da ciência. Isso, eu digo, em 1752, em 1800 a lâmpada. Olha aí, antigamente era lamparina, óleo, lampião. E em 1922, a primeira televisão. Em 1928, a penicilina, que é para combater os vírus. Em 1946, o primeiro computador em uma salinha. Isso já é um avanço da ciência. E em 1969, a internet. Olha o avanço da ciência. 1973, o celular. Em 1994, o smartphone. Ou seja, hoje você com o celular, você consegue falar com a pessoa lá do mundo, ao mesmo tempo e olhando para ela. Será que isso é um avanço da ciência ou não? E agora, pouco tempo, nós vimos aí com o Alex, você fala e toca a música que você quer. Só de você falar, aumenta o volume abaixo. Só você falando, implantou para Santa Casa. Como que a ciência avançou? Como que esse avanço foi? E isso não é pecado. Mas precisamos tomar cuidado para colocar prioridades no reino de Deus, né? E aí, queridos, é o que? É a multiplicação da ciência. Por que não dizer hoje, queridos, através das pragas, das pandemias, essas doenças, existe outra doença que precisa ser falada. Isso é uma chamada de doenças psicossomáticas. São pessoas com ansiedades, né? São pessoas com ansiedades. E eu pesquisei hoje para trazer informação mais concreta, porque até onde eu tinha visto, estava apenas 50%, há quase um ano atrás. Mas o
O Brasil, só para vocês terem uma ideia, existe o maior número de pessoas com ansiedade. 9,3%, 63%. É mais do que a metade das pessoas, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. E não é apenas adultos, é crianças, pessoas com ansiedade. São pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo do que está em volta dele. Tem pessoas que têm medo do escuro. Tem pessoas que têm medo de casar. Tem pessoas que têm medo de ficar solteiro. Tem pessoas com medo de arrumar emprego. Tem pessoas com medo de ficar desempregado. Tem pessoas que é rico. O rico tem medo de perder o que tem. Tem pessoas que é pobre, está ansioso, porque tem medo do que ele não vai ter. Ou seja, tem pessoas que têm medo de casar, outros com medo de ficar solteiro, pessoas ansiosas, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de viver. São pessoas ansiosas que se preocupam com amanhã. Isso é a preocupação. O que é a preocupação? Você estudou o prézinho, você sabe? Pré é o que vem antes. Ocupação, ou seja, você está se ocupando antecipadamente. É uma preocupação. Para que preocupar com amanhã, se eu não sei se o amanhã vai existir? É ansiedade. São pessoas ansiosas. Fora o materialismo, que devido a essa ansiedade, vem uma gana compulsiva pelo ter. E aí compra o que não tem, que não precisa, com dinheiro que não é seu, para impressionar pessoas que não conhecem. É a ansiedade, né? Então, doenças psicossomáticas são a chamada de doença do cérebro, que é dentro da alma. Tem pessoas, queridos, que ela está confinada. Talvez você conhece a doença. Ela fala, estou doente. Ela vai e faz exame e não dá nada. Por quê? É doença da alma. Talvez é falta de perdão. Talvez é falta de liberar o perdão. Continua enfermo. A pessoa que não perdoa, ela fica doente. Porque é ressentimento guardado. Não consegue perdoar. São desejos, medos. Isso está até em criança. Quantas crianças ansiosas? Então, Jesus falou também sobre os dias que serão como o dia de Noé. Abra para mim aí Mateus 24, 38 e 39. Jesus vai falar sobre o dia de Noé, mas eu vou explicar o porquê que vai falar também sobre o dia de Ló. Outro abra aí em Lucas 17, 38 e 39. Perdão, Lucas 17, 28 e 29. Quem achou aí Mateus 24, 38 e 39? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Deixa aberto aí. Outro abre para mim aí, Lucas 17, 28 e 29. Vai falar agora sobre o dia de Ló. Porque Mateus fala do dia de Noé, também se destaca os dias de Ló. Nós pegamos aqui em Lucas. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o céu, fogo e enxofre os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar.
Veja só, aí me leu aí, que nos dias de Noé aconteceu o quê? Comiam, bebiam, e mais? E dava-se em casamento. Casava-se e dava-se em. Olha o que aconteceu agora no dia de Ló. Leia aí, Fabrício. Dia de Ló. Nos dias de Ló. Mas nos dias de Ló saiu de Sodoma chuva. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí está falando de casamento? Por que nós falamos sobre o dia de Noé e os dias de Noé? Nos dias de Noé, comiam, bebiam, ainda casavam-se e davam em casamento. Ainda existia o consumismo, comida, bebida. Ainda existia a família tradicional, o casamento. Só que o dia de Ló não se fala em casamento, é o secularismo. Comprava, vendia, fazia os seus negócios, não se menciona casamento, porque o sodomismo tomava conta. Ou seja, nos dias de Ló não vemos falar sobre a família tradicional, porque já não tinha família tradicional. Lembra que Noé quem entrou na arca? Noé e a sua família. Ainda tinha família tradicional, sem Cã, Jafé, as noras. Nos dias de Ló não tem a família tradicional. E esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Timóteo fala, proibido o casamento deles.